Alô, galera vermelha, aquele abraço, chegando para projetarmos o Internacional com vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores da América 2022. Por enquanto, G6 para vaga direta. Poderá ser G7 para vaga direta. No momento, o Inter estaria indo para a chamada pré-Libertadores. A matemática do Inter, com o G6 ou com o G7, para a vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tem o link da KTO. Acesse o link da KTO, vai lá no site, é kto.com, te inscreve lá, faz teu primeiro depósito e ao fazer teu primeiro depósito, use o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado. kto.com e o código é Paulinho. Tá aqui embaixo, Paulinho, o código promocional para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado. Vamos lá, pessoal, projeção do Internacional, atendendo pedidos aí. Paulinho, faz a projeção pra gente, para sabermos como o Inter, quantos pontos faltam para o Inter chegar na vaga direta da Copa Libertadores da América. Por enquanto, pessoal, atenção, isso é certo aqui, por enquanto já é G8, 6 vagas diretas pelo Brasileiro para a fase de grupos, 2 vagas para a chamada pré-Libertadores. Por que são 6 vagas diretas nesse momento? Porque Flamengo ou Palmeiras, um dos dois vai ser o campeão da América. Aliás, Flamengo jogou nesta segunda-feira à noite, empatou em 2-2 com a Chape em Chapecó. A Chape travou o Flamengo saiu na frente, a Chape virou 2-1 e o Flamengo empatou 2-2. O Flamengo tem um jogo atrasado para fazer em relação aqui ao Galo Mineiro, 30 jogos tem o Galo, 29 tem o Flamengo. É o jogo contra o Grêmio. Se o Flamengo vencer o Grêmio, vai a 57. Vencendo o Grêmio, ficaria ainda 8 pontos atrás do Galo. Galo a passos largos para ser campeão brasileiro. Então, ou o Palmeiras ou o Flamengo, um dos dois vai ser o campeão da América. Consequentemente, quem for campeão da América, por exemplo, Palmeiras campeão da América, na frente do Flamengo aqui. Palmeiras vai à fase de grupos da Libertadores, como então campeão da América, certo? Pegar a vaga da Conmebol lá. E o Flamengo ficaria com a vaga através do Campeonato Brasileiro. Então, ao invés de G4, já teríamos G5. Por quê? Palmeiras classificado como campeão da América. Pelo Brasileiro, vagas diretas. Atlético Mineiro, Flamengo, Bragantino e Fortaleza. Tá, Paulinho, mas o que o Corinthians está fazendo aqui? A questão é a seguinte. Por enquanto, o Atlético Paranaense, que é 11º, está abaixo na tabela aqui, se ele for campeão das duas competições, da Copa do Brasil contra o Galo e da Copa Sul-Americana contra o Bragantino, certo? Ele vai abrir mais uma vaga, que seria do Corinthians. Ou então, se o Galo for o campeão da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, certo? Vai abrir mais uma vaga aqui, que seria a vaga do Corinthians. Então essa vaga está certa já é G6, vaga direta, já é G8 no geral aqui, por enquanto até o Corinthians, vagas diretas, Inter e Fluminense na chamada pré-Libertadores. Se o Galo for campeão, por exemplo, da Copa do Brasil ou o Bragantino campeão da Copa Sul-Americana, vira G7 para a vaga direta e G9 do geral. Aí o Inter estaria, digamos, com o G9 aqui, iria para a fase de grupos, na 7ª posição, Fluminense e Cuiabá iriam para a chamada pré-Libertadores. Vamos projetar o seguinte, pessoal. Projetar por enquanto para G6 apenas, tá? Exatamente como está aqui, certo? Digamos que o Furacão ganhe a Copa do Brasil contra o Galo e ganhe a Copa Sul-Americana contra o Bragantino. Aí fica exatamente como está aqui. G6, vaga direta. Então o adversário do Inter para G6 é o Corinthians. O Inter ir para a Libertadores na fase de grupos tem que ultrapassar o Corinthians. O Inter tem 47 pontos, o Inter tem 44 nesse momento e uma vitória a menos. O Coringão tem 12 vitórias contra 11 do Inter. Vamos lá, vamos projetar. Trocando aqui, ó. 47 pontos do Corinthians, 6ª posição, aproveitamento de 52,2%. Com esse aproveitamento, se mantiver esse aproveitamento até o final da competição, o Coringão termina na 38ª rodada com 60 pontos. Então o Inter tem que fazer um pontinho a mais para ultrapassar o Corinthians, certo? 61. O Inter hoje tem 14 pontos, certo? Para chegar a 61, faltam 17 para o Inter. O Inter hoje tem, ó, 48,9% de aproveitamento, chegaria com esse aproveitamento a 56, tem que chegar a 61, certo? Ultrapassar o Corinthians, ó, 61. Então tem que aumentar o aproveitamento. O Inter tem pela frente mais 8 jogos a partir de agora. Para chegar, tem 44, para chegar a 61 tem que fazer mais 17 a partir de agora nos últimos 8 jogos. Então 17 pontos em 24, que daria a partir de agora, atenção, 70,8% de aproveitamento, que é o aproveitamento do Galo
Aqui praticamente, o Galo tem 72%. Ó. Então o Inter teria que fazer o aproveitamento do Galo para isso, se for G6 apenas, vaga direta, G6, G8 no geral, tem que fazer aproveitamento do Galo, certo? Últimas 8 partidas, peguei do Grenal para trás. Nos últimos 8 jogos, o Inter teve 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 12 pontos em 24, 50% de aproveitamento. Pontuação insuficiente para garantir, para ultrapassar o Corinthians, pela projeção de momento. O Corinthians chegaria com esse aproveitamento a 60 pontos. Se o Inter fizer só 12, por exemplo, vai a 56. Não tem como nem alcançar o Corinthians. Então tem que fazer 17 pontos em 24. Perfeito? Então o Inter vai ter que secar o Coringão. Se o Coringão começar a perder, esta exigência que hoje está em 61 pontos para o Inter, pode reduzir cada vez mais. Se reduzir o percentual aqui do Corinthians, essa projeção do Corinthians aqui vai caindo, certo? A cada rodada. Então tem que secar o Corinthians. Muito bem, essa é a primeira questão. Então se for G6, vaga direta, o Inter tem que ser melhor que o Corinthians, ok? Para garantir a vaga. Se for G7, o Inter já está no G7 aqui, ó. Para vaga direta, tô falando, certo? Aí se for G7, o Inter tem que ser melhor que o Fluminense daí. Porque o balizador passa a ser o Fluminense. Se o Inter for melhor que o Fluminense, por exemplo, o Inter garante vaga na fase de grupos. Vamos lá então, projetando agora o Fluminense. O Fluminense é o 8º colocado. Se for G7, o Inter tem que ser melhor que o Fluminense. O Fluminense hoje tem 42 pontos, 46,7% de aproveitamento. Com esse aproveitamento atual, o Fluminense chegaria no final da competição com 53 pontos. Então o Inter, para garantir vaga, para ficar na frente do Fluminense, tem que fazer 54. Ó. Um pontinho a mais que o Fluminense, 54. Como o Inter tem 44, faltariam 10 pontos nas últimas 8 rodadas para o Inter garantir essa vaga, se for G7. 10 pontos em 24 dá 41,7% de aproveitamento, que seria hoje o aproveitamento do nono colocado Cuiabá, 41,9%. Então, se virar G7, o Inter, para garantir a vaga na Libertadores, fase de grupos da Libertadores, tem que garantir mais 10 pontinhos nos próximos 8 jogos que vai disputar, fazer a campanha do Cuiabá para garantir essa vaga. Lembrando que, nesses últimos 8 jogos do Grenal para trás, o Inter fez 12 pontos. Pontuação que seria suficiente, portanto, para garantir a vaga. 44 mais 12, 56. Precisaria de 54 para ultrapassar o Fluminense, então daria para chegar na Copa Libertadores da América. Esta é a matemática. Então, se for G7, vaga direta, G7, tem que fazer 54 pontos mais 10 pontos a partir de agora. Se for G6, G7 antes. Se for G6, tem que fazer 17 pontos para chegar aos 61 e garantir a vaga direta. Esta é a matemática. Lembrando então, nesse momento, G8 no total, G6, vaga direta. Se o Galo Mineiro ou o Bragantino, se um dos dois for o campeão, o Galo da Copa do Brasil, o Bragantino campeão da Copa Sul-Americana, vira G9 e aí até o 7º colocado vão direto aí para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Esta é a projeção do Internacional. Tá bom, pessoal? Atendendo pedidos. Joinha, joinha, like pro Paulinho e sempre tocando o sininho para receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. Tchau, tchau. Fui. Abraço.